Alô, alô, boa noite. Boa noite a todas e todos, bem-vindos ao canal da extensão da UFRJ. Vocês me ouvem bem? Opa, Gustavo entrando. Bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma live de uma parceria da Agência de Notícias das Favelas com o Lab Cultura Viva da UFRJ. Eu gostaria de fazer uma saudação a quem já está entrando na sala. Me apresentar bem rapidamente. Eu sou a Carmen Valdez, eu sou socióloga, mãe do Arthur, de 6 anos, sócia do Instituto de Pesquisa DataNF, responsável pela concepção dessa pesquisa, que hoje vamos apresentar pela primeira vez os seus resultados, numa parceria com o Lab Cultura Viva. Esposa do Arthur Sírio, que segura toda a minha barra de casa e os meus estresses profissionais, que me fazem produzir pesquisas e produzir conhecimento e compartilhar isso abertamente com a população. Antes de mais nada, eu queria, além dessa saudação, aproveitar e fazer um registro que eu acho que é quase que uma obrigação de todas as pessoas que compõem um campo do pensamento humanista. Na verdade, é fundamental que a gente registre sempre o pesar e a dor pela perda, pelo assassinato de mais de 500 mil pessoas pela Covid, e são mais de 500 mil. Nós já estamos falando de 500 mil de pessoas brasileiras assassinadas num estado, sim, genocida, num estado, sim, negacionista, e é importante que a gente faça esse tipo de registro e ocupe esses espaços. Então, o meu boa noite a todas e todos, também marcado por esse registro. E dito isso, porque para mim é algo muito caro nesse contexto, inclusive porque essa pesquisa ela vem tratar desse contexto, dos impactos desse contexto de pandemia para a produção artística e cultural das favelas e das periferias carioca, que eu introduzo essa noite nessa live. Eu, obviamente, vou precisar seguir um roteiro, eu sou uma pessoa que fala absurdamente, inclusive envolvida de maneira muito intensa com essa minha produção, então preciso seguir um roteiro aqui para não perder a mão e o tempo. Primeiro, agradecer mais uma vez a parceria com o Lab Cultura Viva da UFRJ, mas especialmente nas pessoas da Lerrânia Lima e do Alexandre Santini. Também eu preciso saudar com muito carinho, acredito que eles já estejam aí, os meus grandes amigos e parceiros, a Renata Duarte e o André Fernandes, parceiros e sócios no Instituto DataANF, responsável por essa pesquisa, mas também parceiros e amigos de vida. Também eu queria dizer que essa pesquisa, né, logo de antemão, ela é resultado de uma concepção do Instituto, né, desse projeto de pesquisa e que foi aprovado no edital Retomada Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Federal Aldir Blanc. Né? Então, é uma pesquisa com um esforço absurdo de, em pouco tempo, com pouco recurso e equipe também reduzida, dar conta de trazer ao conhecimento da população carioca e mesmo de fora da cidade do Rio de Janeiro, dos principais impactos que a pandemia gerou junto aos seus fazedores e fazedoras de arte e cultura. Seguindo esse roteiro, também dentro ainda do âmbito da pesquisa,
Eu gostaria de agradecer a participação de toda a equipe que esteve envolvida na execução, na implementação e desenvolvimento dessa pesquisa, especialmente a Maria Silvério, que foi a pesquisadora responsável por fazer a coordenação geral do desenvolvimento da pesquisa. Agradecer também a participação da Viviane Salles, que foi responsável pela formulação do questionário dessa pesquisa e da condução e supervisão da equipe de campo, que buscou o levantamento de todos esses dados, e também agradecer à própria equipe de pesquisadores de campo, né, a Clara, o Denis, a Renata Seade e o Ricardo. Né? A nossa equipe de campo, dessa vez, foi composta somente por 4 pessoas, e nós trabalhamos de maneira remota, buscando dar conta desse levantamento, respeitando e garantindo a essa equipe toda a segurança necessária nesse contexto. Dito tudo isso, antes dos resultados em si, eu gostaria de fazer algumas considerações. Na verdade, 2 esclarecimentos e, digamos que, uma certa denúncia trazida por essa própria pesquisa e que muita gente que trabalha no campo das ciências humanas, mais especificamente no setor cultural, vai se identificar um pouco com essa denúncia, digamos assim. Então, quais são essas ponderações iniciais? Um primeiro esclarecimento é dizer que, de antemão, é impossível dar conta de, numa live que deve durar aí em torno de 1 hora e pouquinho, de exaurir em detalhes todos os dados trazidos por essa pesquisa. Então, eu já deixo aqui esclarecido que eu vou fazer um destaque macro de tudo aquilo que nós conseguimos identificar com essa pesquisa, mas também dizer que, a partir de amanhã, vai ser publicada a íntegra dessa pesquisa no site da Agência de Notícias das Favelas e, obviamente, nas redes sociais da Agência de Notícias das Favelas, e todas aquelas pessoas interessadas em se debruçar sobre os detalhes, em fazer os seus cruzamentos de informações e questionamentos acerca daquilo que nós levantamos, vai estar disponível a partir de amanhã. E por que a partir de amanhã? Porque houve uma tomada de decisão por parte da diretoria do Instituto de Pesquisa, uma tomada de decisão estratégica, de que seria fundamental fazer com que a íntegra desses resultados chegasse em primeira mão ao próprio poder público, tanto estadual quanto municipal. A SESEC, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, e a Secretaria Municipal de Cultura, que inclusive chegou ontem às mãos deles. E tem 2 meses que nós finalizamos essa pesquisa. E por que essa decisão estratégica? Porque a própria pesquisa reafirma aquilo que boa parte de nós que trabalhamos com cultura sabemos. Assim, é fundamental que o poder público se aproprie de informações, de dados oriundos desses próprios territórios, dos seus próprios fazedores, para que sejam formuladas as políticas públicas, as políticas culturais, se não exclusivas, se não prioritárias, mas também atentas às suas demandas, às suas particularidades, aquilo que é urgente para os seus fazedores, para as suas fazedoras, para os seus territórios, para os seus interesses. Então, nós fizemos questão de que eles fossem provocados a partir desses resultados, mas de maneira prévia, para que, enfim, nós pudéssemos fazer uma publicação integral desses resultados. Bom, esse é um primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, e que é resultante, digamos assim, desses 2 meses, de um conjunto de reuniões internas, de alguns debates junto a algumas entidades que nos procuraram acerca do escopo dessa pesquisa.
inclusive isso foi muito discutido, inclusive ontem. Essa pesquisa, ela não se pretendeu dar conta da produção artística e cultural das favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. Não havia a menor condição da gente ter essa pretensão de, com pouco dinheiro, pouco tempo e equipe pequena, exaurir um mapeamento acerca do que venha a ser a produção artística e cultural desses territórios. Então, assim, que fique bem claro que o objeto dessa pesquisa foi identificar os principais impactos causados pela pandemia nesses territórios e, obviamente, na sua produção artística e cultural. Com relação a alguns aspectos específicos, e é isso que eu vou falar nos próximos minutos aí, tá certo? Então, esses seriam os 2 primeiros esclarecimentos. O terceiro ponto, prévio, digamos assim, dessas ponderações prévias, que eu adjetivei como uma certa denúncia, é que o grande desafio dessa pesquisa, e eu cheguei a falar isso numa live há cerca de um mês, onde a gente deu alguns spoilers dos resultados, até registrar aqui, em parceria com a Daniele Dantas, da Axia Cultural, o fato de que inexiste bancos de dados específicos, oficiais, sobre a realidade cultural desses territórios. Isso é um grande problema. Isso não só foi um desafio para essa pesquisa em si, porque em pouco tempo a gente precisou dar conta de garimpar esses trabalhadores, essas trabalhadoras, para que eles pudessem ser acessados pelos pesquisadores e participassem da pesquisa, trazendo o seu ponto de vista e as suas colocações a partir daquilo que era encaminhado, né, pelo próprio questionário que foi aplicado. E é uma denúncia porque, se de alguma forma nós precisamos dar atenção à necessidade de construção dessas referências, desses bancos de dados, nós também precisamos, por outro lado, cobrar do poder público que essa produção de conhecimento, que essa construção de bases de referências acerca dessa realidade sejam considerados, sejam implementados. Não é possível que a gente continue falando de um deserto de informações específicas acerca dessa realidade. E essa pesquisa, ela não veio descobrir isso. Isso está posto, isso é óbvio. Quem trabalha com educação, quem trabalha com cultura, sabe muito bem da existência de um deserto de informações específicas acerca dessa realidade. Então, dito isso, feitas essas ponderações, eu parto para as colocações acerca das condições metodológicas dessa pesquisa. Essa é uma pesquisa quant, baseada num único questionário aplicado de maneira remota, tanto com acesso direto por parte dos participantes com um perfil adequado a essa participação, quanto por parte dos próprios pesquisadores através das ligações mediante a construção de um banco de dados que foi realizado previamente pelo Instituto DataNF. Nós, para efeito de validação estatística dessa pesquisa, nós buscamos a confiabilidade e a margem de erro em cima de 95% de confiabilidade e 5% de margem de erro, para que pudesse fazer com que os resultados fossem universalizados dentro daquilo que lhe fosse permitido, acerca da periferia e das condições da produção cultural na periferia e nas favelas cariocas. No entanto, esse desafio inicial que eu acabei de comentar a respeito da ausência, da inexistência de bancos de referências oficiais adequados e que pudessem ser apropriados para que a gente implementasse a pesquisa, fizeram com que a gente tivesse que rever
essa confiabilidade. Olha o problema que se instala. Mas, dado o esforço de toda a equipe, especialmente a de campo, nós conseguimos chegar a uma confiabilidade de 90%, o que nos garante um lugar muito vitorioso em se considerando essas condições objetivas para a realização dessa pesquisa. Eu estruturei essa live da seguinte forma: num primeiro momento, eu vou trazer os resultados em si, organizados em 5 blocos principais de informações. Então, esse vai ser um primeiro momento. E, num segundo momento, eu vou convidar 2 pessoas, um jovem e uma jovem, atuantes no setor cultural e que participaram de projetos também realizados agora no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre de 2021, pelo Grupo ANF, projetos esses que foram também contemplados nos editais da SESEC e vinculados à Lei Aldir Blanc. Mas mais à frente, ali na frente, eu já chamo, apresento, e a gente vai bater uma bola, conversar aqui um pouquinho sobre essa experiência de ser artista, de ser produtor cultural em meio à pandemia, nas favelas e na periferia carioca. Vamos lá, então. Acho até importante, eu não vou compartilhar nenhuma tela, porque eu vou deixar todo mundo com um gostinho de amanhã correr nas redes e correr no site da Agência de Notícias das Favelas para baixar a íntegra dessa pesquisa e se debruçar sobre toda essa riqueza delas. Até porque eu tenho só uns 20 minutinhos aqui para dar conta dessa apresentação. Então, queria que vocês guardassem bem essa estrutura de 5 grandes grupos de informações. A primeira seria a de caracterização macro desses fazedores de cultura. Agora, sempre considerando que é uma caracterização macro sem ter a pretensão de dar conta da diversidade e da particularidade de cada território e de cada região da cidade, certo? Um segundo momento dessa apresentação em que a gente vai tratar dos principais impactos, de fato, da pandemia nesse contexto. Um terceiro momento em que a gente, em superando o entendimento sobre esses impactos, buscou mapear, de alguma forma, os principais desafios, as principais demandas e as perspectivas desses fazedores num esperado num contexto, né, pós-pandemia. Num quarto momento, a gente traz, de maneira bastante clara, um compilado de iniciativas propostas por esses próprios fazedores. É preciso que a escuta esteja aberta, não só às suas narrativas, mas aos seus desejos, às suas demandas, às suas cobranças sobre, especialmente, o poder público, mas sobre a classe de trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural de modo mais amplo. E no quinto momento, eu aponto algumas considerações finais trazidas por essa pesquisa, que não se encerra em si, ela não esgota essa diversidade, essa pluralidade do que somos enquanto agentes culturais, enquanto seres culturais, mas aponta alguns caminhos e tem a clareza de que muitas questões levantadas precisam ser aprofundadas e muitas questões virão à tona e serão objeto de novas pesquisas. E aí, encerrando isso, a gente entra para a parte boa também, que é ter esse bate-papo logo adiante. Certo? Vamos voltar, então, ao primeiro ponto, né, para que vocês tenham em mente essa sequência dessa estrutura. Eu preciso abrir a minha cola de números, porque não tem como a gente decorar tudo. Então, vamos a uma caracterização desses fazedores e dessas fazedoras de cultura. Houve uma predominância do gênero masculino. Eu confesso que achei até relativamente grande
Mas isso, por exemplo, confirma com uma pesquisa que foi publicada esse ano e realizada, por exemplo, na Baixada, o que significa uma realidade muito próxima, né, se a gente considera o território da região metropolitana, em que, de fato, há uma predominância do sexo masculino como resultado na categoria de gênero, né, nessa pesquisa. Uma outra caracterização diz respeito à idade. A gente tem uma faixa etária mediana, né? A gente tem uma participação significativa de jovens, mas a gente tem uma predominância da faixa etária que vai de 31 a 45 anos, em torno dessa faixa etária. Um fato dentro dessa caracterização que chamou muito a nossa atenção foi o fato de que um terço desses fazedores, dessas fazedoras, declararam não ter, não professar, não seguir nenhuma religião. A gente tem, obviamente, ali refletida uma permanência ali da religião católica e se somada aos evangélicos um peso significativo ali ainda, que cobriria o outro um terço, mas a gente tem ali também cerca de 20% de praticantes de religiões de matriz africana. Por outro lado, esse um terço não declarando praticar ou seguir nenhuma religião nos chamou a atenção, o que nos fez abrir, acender, na verdade, um alerta, uma luz amarela ali, como algo que possa vir a ser desdobrado depois. O que é que justifica essa declaração acerca do vínculo a alguma prática religiosa? Um outro dado que caracteriza esse fazedor de cultura, e é algo que não é novo para quem está aqui e é atuante nesse setor, é a sua informalidade. A predominância de pessoas que atuam de maneira informal, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, junto a grupos, e coletivos não formalizados. O que tem, obviamente, uma relação direta com a dificuldade de geração de renda e continuidade dessa geração de renda no tempo. A gente está falando de trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural que não conseguem manter uma regularidade da sua renda. Isso, obviamente, já era característica antecedente a um contexto de pandemia, mas isso se acirra na pandemia e a gente vai ver esses dados com mais detalhes logo adiante. A gente teve uma predominância de participação desses fazedores vindos da Zona Norte, mas, para nossa felicidade, a pesquisa cobriu de maneira bastante ampla todas as 4 regiões da cidade. Nós conseguimos acessar 122 territórios, o que para a gente foi algo muito significativo, dado aquele desafio inicial colocado para vocês. Uma outra caracterização desse perfil é o tempo de atuação. A gente já está falando de pessoas que atuam no campo da cultura por pelo menos, ou há pelo menos, 8 anos, tá certo? Obviamente que a íntegra da pesquisa traz esse dado em detalhes, mas em termos de caracterização, são pessoas que já atuam há mais de 8 anos no campo da cultura. Esqueci de mencionar, mas é uma caracterização que só reforça um entendimento de senso comum, mas nós temos ali a condicionante étnica, a condicionante racial predominante com pessoas negras ou pretas, seguidas por pessoas pardas. Dito isso, porque é uma caracterização macro desse perfil, a gente chega ao segundo conjunto de informações dessa pesquisa, que diz respeito aos impactos em si da pandemia.
E a gente está falando, a partir dessa pesquisa, de 6 principais impactos. Um primeiro impacto que diz respeito à continuidade de atuação desses fazedores no setor cultural, em sendo instalada a pandemia. Um segundo ponto diz respeito à geração de renda a partir dessa atuação. Um terceiro ponto diz respeito aos desafios materiais encontrados a partir do momento em que se percebe a necessidade de permanecer, de alguma forma, atuando no campo da cultura. Um quarto ponto que diz respeito às dificuldades acerca da visibilidade e da necessidade de escoamento dessa produção, na medida em que se cessa a produção presencial e se identifica uma migração abrupta para o ambiente virtual e de que maneira esses fazedores se organizaram ou tiveram as condições materiais, daí o ponto anterior, para que isso acontecesse. Um quinto ponto que diz respeito a acesso a recursos públicos, se desdobrando aí em 2, tanto aos auxílios emergenciais, quanto aos recursos emergenciais, obviamente vindos da Lei Federal Aldir Blanc. Vou passar alguns primeiros dados para vocês agora acerca do primeiro ponto dentro desses impactos. Deixa eu só fazer um grande parêntese agora. Perdoem o meu eventual tropeço aqui com as questões tecnológicas, mas é a primeira vez que eu estou conduzindo aqui, então preciso depois correr atrás das mensagens. Espero que as mensagens cheguem e que a gente possa debater, tá legal? Mas vamos lá. Com relação à continuidade da atuação no setor cultural, pasmem, somente 4,1% dos fazedores e das fazedoras de arte e cultura da periferia e das favelas cariocas conseguiram dar continuidade normal, integral, às suas atividades no campo da cultura. Quase 57% conseguiu dar algum tipo de continuidade. Tiveram perdas significativas a partir do momento em que se instala a pandemia. E quase 40%, 38,9%, não conseguiu atuar de maneira alguma no setor cultural. Analisando esses resultados e fazendo o cruzamento de alguns deles, a gente chegou à identificação de que cerca de 80% deles precisou, em algum momento durante a pandemia, o que provavelmente se estende ao momento atual, migrar de setor econômico, deixar de atuar com cultura e passar a atuar em outros setores que pudessem garantir a sua sobrevivência material, a partir da geração de renda, ainda que não regular, ainda que não suficiente, para que se mantivesse a sua sobrevivência e da sua família e do seu coletivo. E isso vai ao encontro de um atraso que todos nós constatamos da liberação dos auxílios emergenciais e da impossibilidade de se garantir sobrevivência única e exclusivamente com o próprio auxílio emergencial, uma vez liberado. Então, cerca de 80% das pessoas tiveram que migrar de setor econômico durante a pandemia para que garantissem a sua sobrevivência. Com relação ao segundo ponto do impacto, que diz respeito à geração de renda a partir da atuação no setor cultural, o que a gente constatou foi que mais de 50% daqueles que conseguiram se manter atuando de alguma forma no setor cultural não tiveram geração de renda. Então, é aquele esforço que, por muitas vezes, se ampara na paixão e numa dedicação humanamente hercúlea para o setor cultural, sem que ele tenha condições de lhe garantir uma sobrevivência a partir
de uma geração de renda adequada. Ou seja, houve uma perda absurda de atuação e dos que conseguiram, de alguma forma, atuar, mais de 50% não conseguiu oferir qualquer renda. Outro dado importante, cerca de 37% conseguiu oferir uma renda parcial e somente 11,8% declarou que toda a renda veio da atuação no campo da cultura. Então, do montante que, de alguma forma, manteve a sua atuação, somente 11%. Se a gente compara com o momento que antecede a pandemia, na pandemia a gente está falando de 11,8% mantendo a sua renda integral oriunda da sua atuação no setor cultural. Antes da pandemia, a gente falava de 36,5% possuindo a renda integral. 29,3% tinham renda parcial, composta a partir da sua atuação no setor cultural. E 31,2% atuavam sem qualquer renda gerada a partir da sua atuação. Esse 31,2% se compara ao quase 51% que deixou de ter qualquer renda gerada a partir da sua atuação no setor cultural. E aí a gente parte para o terceiro ponto desses impactos, que diz respeito aos desafios materiais. De um modo geral, as respostas se consolidaram ou foram consolidadas em três principais desafios materiais. Um ponto que é sabido por muitas pessoas, e nós do Grupo ANF identificamos muito isso no desenvolvimento de outros projetos ao longo do desenvolvimento da pesquisa, que é o fato de que nem todas as pessoas tinham acesso a uma internet adequada para que pudessem fazer a migração da sua atuação presencial para o campo virtual. Então, em não tendo uma rede de internet adequada, isso por si só se transformava num empecilho para que essa migração abrupta e de aprendizado contínuo, enquanto o carro estava andando, as pessoas estavam tentando se entender nesse contexto, esse era um fator com bastante predominância no relato dos participantes da pesquisa. Um segundo ponto, que se alia ao primeiro, é a carência de equipamentos. A ausência de um smartphone adequado, com um ferramental e aplicativos que pudessem, de fato, fazer com que eles se readequassem nessa migração, um laptop, um computador desktop ou similares, que também pudessem fazer, às vezes, dessa migração. E um terceiro ponto que, obviamente, dialoga com os dois anteriores, que era uma falta de conhecimento técnico acerca desse ferramental, dessas plataformas, dessas possibilidades de migração de um ambiente presencial para um ambiente virtual. Então, esses desafios dessas condições objetivas geravam um acirramento do desequilíbrio, das desigualdades, da produção artística e cultural em territórios com menor caracterização de vulnerabilidade para esses territórios com maior caracterização de vulnerabilidade. Muitos relatos na pesquisa trouxeram o indicativo de que o próprio poder público, uma vez operando recurso público emergencial para a cultura, deveriam ter destinado à formulação de um edital o acesso a recurso para a aquisição desses equipamentos. A gente pode até discutir toda a problemática dos carimbos dos recursos públicos, se é custeio, se é capital ou não, mas isso aparentemente não foi pensado e fica aí como mais um alerta, como mais uma luz amarela que se acende para que cobremos do poder público uma atenção específica acerca desse grupo populacional que demanda um tipo de atenção diferenciada, como, por exemplo, acessar recurso público em condições adequadas, em termos não só
fiscais, mas orçamentários, de aquisição de equipamentos, de aquisição de tecnologia, para que eles pudessem se manter ativos, atuantes no setor cultural, com seu fazer cultural durante um contexto de pandemia. Essa migração, essa reconfiguração da atuação cultural e artística do presencial para o virtual, o que poderia aparentemente demonstrar uma certa democratização desse ambiente virtual, a partir desses desafios materiais, reforça o desequilíbrio, a desigualdade, a não democratização do acesso às condições objetivas para que esses fazedores pudessem atuar. O ponto seguinte, dentro, né, dos impactos que a pandemia tenha gerado junto a esses fazedores, é o da visibilidade e do escoamento da produção artística e cultural. E o que grita é que a pandemia não apenas afetou a produção artística e cultural em si, trazendo no seu bojo esse conjunto de variáveis materiais e de formação e de qualificação que dificultavam essa migração. Mas, segundo os seus próprios fazedores, apartou ainda mais o acesso da população não moradora de favela e da periferia à produção artística e cultural das favelas e das periferias. De que maneira essas pessoas poderiam escoar a sua produção em ambiente virtual para grupos populacionais que estivessem fora desses territórios, que fossem além dos seus próprios moradores, como sujeitos da fruição, sujeitos do próprio consumo da sua produção artística e cultural. Então, segundo essas fazedoras, esses fazedores, esses trabalhadores do setor cultural, das favelas e das periferias da cidade do Rio de Janeiro, demonstram que a pandemia trouxe um acirramento desse distanciamento da própria fruição e do próprio consumo e da dificuldade de visibilidade da sua produção para além dos seus próprios territórios. Os dois últimos pontos dentro desse universo dos impactos da pandemia sobre a produção artística e cultural diz respeito ao acesso aos auxílios emergenciais e aos recursos emergenciais via editais. Por óbvio, a gente não traz muita novidade. Muito pelo contrário, a gente só reforça um fosso que já existia. Com relação ao acesso, e aí vamos a alguns dados, com relação ao acesso aos auxílios emergenciais, o auxílio emergencial geral foi acessado por 62% da população moradora de favelas e periferias cariocas atuantes no setor cultural. 62%. E aí, agora, pasmem. E tem, óbvio, uma explicação objetiva, mas que ainda assim nos faz refletir muito sobre de que maneira esses recursos chegaram na ponta devida. Somente 5% desses fazedores acessaram o auxílio emergencial específico para o setor cultural. 5%. Qual é a explicação mais objetiva a respeito desse baixíssimo acesso? Porque não havia possibilidade de acúmulo. Se aqueles fazedores já tivessem tido acesso ao auxílio emergencial geral, eles não poderiam ter acesso ao auxílio emergencial específico vinculado à lei Aldir Blanc. Mas ainda assim é um percentual muito pequeno de acesso desses trabalhadores, dessas trabalhadoras da cultura aos auxílios emergenciais que chegaram tardiamente, com valores inadequados e que se mantém dessa forma. Quando a gente pula para o acesso aos recursos emergenciais que chegaram à ponta via editais lançados por secretarias municipais de cultura ou por secretarias de Estado de cultura, e obviamente aqui no Rio de Janeiro a gente está falando da SESEC, RJ
da CMC do Rio, 67,8% desses trabalhadores não atuaram de maneira direta ou indireta em nenhum projeto aprovado por esses editais dessas secretarias. 67,8%. 23,6% fizeram parte de equipe que tenham tido projetos aprovados, entidades, grupos que conseguiram aprovar projetos juntos a esses editais e essas pessoas compunham essas equipes. 23,6%. É muito baixo o número. E somente 8,6% tiveram seus projetos individuais aprovados nesses editais. 8,6%. O que a gente constata a partir desses dados? Aquilo que eu falei há pouco. Um aprofundamento da desigualdade e da dificuldade de acesso por parte dessa população aos recursos públicos destinados à cultura. E boa parte dessas pessoas, inclusive, esse é um dado importante, não numérico, mas grosso modo, boa parte dessas pessoas que conseguiram acessar através de projetos individuais ou vinculados a alguma equipe de projetos coletivos, mas especificamente esses, não tinham conhecimento da origem desse recurso. O que faz com que outra informação que foi levantada por essa pesquisa ganhe um certo agravamento. Existe uma percepção de que há um maior investimento por parte do setor privado sobre territórios de favela e periferia carioca do que investimento público. Terceira luz que se acende, terceira lâmpada, né? Sinal amarelo que é colocado ali. Que percepção é essa que esses fazedores, que essas fazedoras de cultura têm acerca da origem do recurso público que chega aos territórios de favelas e periferias? Quando eles têm uma percepção mais positiva acerca do investimento privado, é bem provável, e essa é a nossa análise, que essa percepção esteja enviesada em função das leis de incentivo. E outra análise que a gente traz é de que boa parte dessa percepção enviesada foi reforçada pelo próprio acesso aos recursos emergenciais da Lei Federal, Aldir Blanc. Podemos discutir, é algo a ser aprofundado. Até porque a própria Lei Aldir Blanc, na sua implementação via editais, confirma o descompasso, o desnível, a desigualdade de acesso aos recursos via leis de incentivo ou fomento direto por parte desses fazedores de cultura. Então, nós não temos uma realidade nova, chegando aí ao encerramento desse segundo bloco de informações acerca dos impactos. Deixa eu só tomar uma água, porque a garganta já está péssima. Acerca desses impactos. Para quem é fazedor de cultura nesses territórios, sabe que essas informações não são novas, mas elas reforçam, elas reafirmam uma realidade que já existia em crise. Seguindo o nosso roteiro, a gente chega ao terceiro bloco, ao terceiro conjunto, que seriam os desafios apontados por essas pessoas, as principais demandas e as suas perspectivas acerca dessa realidade, considerando um contexto pós-pandemia. Vamos aos principais desafios e aos números que também não são novos e só reafirmam essa realidade, mas demonstram um fator muito interessante para a gente refletir. Mais de 90% desses agentes afirmam que a escassez de recurso, por óbvio, é o principal desafio da produção artística e cultural das favelas e periferias.
seguidas do excesso, aí vamos dialogar com toda a problemática do acesso aos editais, seguida do excesso de burocracia para acessar os recursos públicos. Então, mais de 90% afirma que a escassez de recursos é um problema e 76,4% diz que a burocracia para acessar esses recursos é muito grande. Não dialoga com essa realidade informal, descontinuada, desigual. Num terceiro ponto, dentro desse espectro de desafios, a gente tem, por consequência, 73,8% das pessoas, só um parêntese, esses dados eles são cumulativos, as pessoas poderiam apontar mais de uma opção, por isso que os percentuais não fecham a máxima dos 100%, mas fecha parêntese, só para quem está acompanhando em detalhes isso, a dificuldade de acessar, de enquadrar e de ser selecionado nos editais públicos, 73,8%. Na sequência, em quarto lugar, a gente reafirma nesses dados aquilo que foi apontado como um dos impactos gerados pela pandemia, que é a escassez material, a ausência de equipamentos adequados, a ausência de espaços físicos disponíveis para atuações adequadas, plenas dos seus fazedores. E, em quinto lugar, caracterizando esses principais desafios, com 63,1%, a descontinuidade da formação desses agentes culturais. E descontinuidade de formação, aqui a gente está considerando questões relativas a um entendimento geral e a uma qualificação ampla acerca do processo de concepção, formulação, elaboração de projetos, enquadramento, desenvolvimento, gestão, até o fim da sua prestação de contas, porque quem é atuante nesse setor e precisa do investimento público sabe que existe todo um fio condutor acerca da gestão do recurso público, mas também a gente considerou nessa descontinuidade da formação questões relativas à qualificação e à capacitação técnica em segmentos específicos de arte e cultura, nos seus mais diversos caminhos possíveis. Artes cênicas, músicas, artes plásticas, artes visuais. Se a gente amplia o campo da criatividade, a gente pega o design, a gente pega a moda, a ausência de continuidade na formação desses agentes. Investimento continuado, 63,1%. E no esforço comparativo, 90% desses fazedores destaca uma acentuada disparidade. Olha que óbvio, entre o investimento público em territórios de favela e periferia e aquilo que é investido em áreas mais centrais e a Zona Sul carioca relativa à classe média. Só 2%, e aí a gente pode refletir acerca do que isso significa, considera que existe algo em pé de igualdade entre investimento público junto a um setor mais abastado e outro menos, ou mais vulnerável. Dentro desse quadro de desafios, ou melhor, fechando esse quadro de desafios, a gente abre o quadro das principais demandas apresentadas por esses participantes. 88,2% defende que o investimento público na periferia deve ser destinado, isso é muito importante gravar, prioritariamente para a manutenção de espaços culturais, bibliotecas, teatros, centros culturais, lonas culturais. Que luz que acende aí? Mais do que interessados em acessar recurso eventual para desenvolvimento de projetos pontuais, é o desejo de investimento em infraestrutura. É o desejo de investimento em equipamentos que garantam condições objetivas, materiais, de continuidade dos seus projetos, das suas ações.
77% aponta a necessidade de fomento direto através de editais específicos, prioritariamente ou exclusivamente focados nesses territórios. 74,9% ressalta a importância de se investir em qualificação técnica, o que reforça um dos pontos dos desafios trazidos por eles: investimento em qualificação, em formação. 73,2% demandam, e aí isso só reforça o investimento em espaços, manutenção de espaços e equipamentos culturais, e aí logo na sequência você tem 73,2% demandando recursos materiais, condições, mais uma vez, objetivas de trabalho. Não precisa me dar o peixe. Me ofereça condições dignas, objetivas, adequadas para que eu atue. E 70,2%, ainda nesse quadro de principais demandas, esperam que a formação de novos agentes culturais, o incentivo à juventude atuando no campo da cultura, seja algo priorizado pelo setor público. Dando seguimento a esse campo de principais desafios, principais demandas, a gente abre o quadro das perspectivas trazidas por eles num esperado, desejado cenário, contexto pós-pandemia. E o que nós temos trazido por eles em função de questões abertas. Então, aqui são 4 apontamentos de perspectivas resultantes de compilação dos principais dados trazidos por eles, das principais narrativas colocadas por eles nessa pesquisa. O primeiro e o segundo estariam no campo mais pessimista. O primeiro deles, com muita recorrência, é uma certa, digamos, incerteza de que haveria alguma mudança em 2021/2022. Existe um entendimento de que as coisas estão dessa maneira permanecerão, e não acreditam numa mudança do setor público, numa abertura desse olhar e numa priorização legítima, efetiva para esses territórios. E esse discurso ele se desencadeia num segundo conjunto de narrativas que foram compiladas, que diz respeito à crença de que são as próprias redes locais de solidariedade, de apoio mútuo, que vão sendo fortalecidas num contexto como esse, criadas ou fortalecidas num contexto de pandemia, e que são elas próprias que vão ser o motor de superação desse contexto e de retomada da intensidade e da potência da produção artística desses territórios. O terceiro grupo de perspectivas, consolidadas a partir do que eles trouxeram, é uma grande expectativa acerca de uma reedição da Lei Aldir Blanc. As coisas aconteceram de maneira tão rápida que eles agora se sentem, aparentemente, enquanto perspectiva, mais, se não preparados, mais atentos a se fazerem parte beneficiada, legitimamente beneficiada por esses recursos públicos, que dizem respeito, por óbvio, a eles próprios. E um quarto, que eu já havia relatado lá atrás com a Daniele Dantas, e retomo aqui, porque é algo significativo para a cidade do Rio de Janeiro, foi o recorrente registro, por parte desses participantes, da chegada do Marcos Faustini à Secretaria Municipal de Cultura, reconhecendo nele um agente, um sujeito com condições de olhar e priorizar, a partir das políticas públicas que venham a ser implementadas pela Secretaria Municipal, com foco no setor cultural desses territórios, dessas periferias, dessas favelas. Então, esses seriam as 4 principais perspectivas acerca
de um eventual momento pós-pandemia. E já me encaminhando para o fim, eu gostaria de apresentar para vocês uma lista, eu vou só ler aqui rapidamente, de iniciativas propostas por eles, também são iniciativas compiladas, as narrativas elas vieram de maneira aberta, e toda a equipe de pesquisa fez o esforço de compilação dessas informações, e, de um modo geral, nós temos aqui um indicativo de 5 propostas de iniciativas. Uma primeira que seria a criação de conselhos específicos de cultura formados por artistas de favelas e periferias, ou a efetivação da sua representatividade dentro dos conselhos já existentes. Uma segunda seria a criação de um Fórum Carioca de Cultura das Favelas. Uma terceira iniciativa seria a criação de um portal de integração das favelas para trocas de dados, experiências de diferentes projetos e entidades, organizações que mutuamente, nessa troca de experiência pudessem se fortalecer, inclusive o intercâmbio entre elas. Uma quarta iniciativa seria o desenvolvimento de redes permanentes de apoio, suporte e atuação coletiva no setor cultural periférico. E, nesse sentido, um registro muito frequente da necessidade de trânsito das produções entre periferias, entre favelas. E, por fim, a criação de canais de escuta e diálogo direto, sem lombadas, sem representações, junto aos agentes do poder público, para que, de fato, essa realidade pudesse chegar de maneira efetiva e ser assumida como prioritária na formulação das políticas públicas para o setor cultural das favelas, das periferias. Eu vou chegando ao final dessa apresentação. Eu queria só ler um dos registros da nossa análise final dessa pesquisa. Reforço para quem chegou agora e não pegou desde o início, a gente publica a partir de amanhã a íntegra dessa pesquisa nos canais da Agência de Notícias das Favelas, tanto as redes sociais quanto o site da Agência de Notícias das Favelas. O que a gente traz como consideração final, que é o nosso último bloco, né? Reiteramos os destaques iniciais acerca dos impactos de um contexto de pandemia na produção artística e cultural nas favelas e periferias cariocas, que significaria a migração abrupta e não adequada do ambiente presencial para o virtual, a migração momentânea para demais setores econômicos, a perda de renda gerada especificamente no setor cultural e o baixo acesso aos recursos emergenciais para o setor. Reforçamos a urgente demanda não apenas por mais investimento público em infraestruturas e ações continuadas, como também por uma distribuição democrática, tendendo à desburocratização dos processos de subvenção, conforme enfatizado frequentemente pelos participantes da pesquisa. A percepção acerca da ausência e do descaso do poder público podem ser ilustrados com as observações de alguns agentes culturais periféricos. E aí aqui eu me permito as aspas para citar algumas dessas narrativas. Em 10 anos de atuação na cultura, é a primeira vez que alguém me entrevista. Outras aspas. É a primeira vez que eu respondo a um questionário assim. E eu já estou há 4 anos nessa correria. Geralmente, a cultura busca a opinião de pessoas específicas, que já são mais conhecidas. Outras aspas. Deve ser a única pesquisa e única organização que me ligou para perguntar alguma coisa sobre como eu atuo na cultura. Outras aspas. Alguém está olhando para a gente. Alguém está se preocupando com a gente. Ninguém nunca me procurou, ninguém nunca me ajudou. Diante disso, fechando já as aspas, grande parte das pessoas enfatiza a importância e a necessária continuidade de pesquisas dessa natureza, demonstrando que isso se torna uma oportunidade
de produzir dados e conhecimentos efetivos acerca dessa realidade específica. A situação do distanciamento, e agora sim para encerrar, a situação do distanciamento social causada pela pandemia da Covid-19 confirma que arte e cultura não são apenas objeto de entretenimento, mas instrumentos de transformação. Ou, como afirmam alguns dos seus agentes culturais, um meio de salvação, agora eu uso aspas. Se não fossem o acolhimento e a alegria propiciadas pelos artistas, ainda que virtualmente, os danos individuais e coletivos provocados pelo coronavírus seriam ainda mais graves. Fecha aspas. Neste sentido, muito além de mais investimentos, é fundamental que agentes públicos e sociedade civil como um todo finalmente respeitem, descriminalizem, valorizem e reconheçam o valor histórico e sociocultural das manifestações artísticas das favelas cariocas. Assim, eu encerro esse momento de apresentação da pesquisa e convido com muita felicidade, me ajude aí, Fábio, no bastidor, o Gustavo Alves e a Amora Albuquerque. Bem-vindos, seus lindos. Vou só fazer uma apresentação rápida de vocês. Sim. E até para eu beber um pouquinho d'água, porque se deixar eu falo até a madrugada. Extrapolei todos os meus tempos. Mas ok, seguimos a luta. Vamos lá, gente. Eu vou começar pela Amora. A Amora Albuquerque, ela trabalha com arte e movimentos sociais desde os 16 anos. É fotógrafa e produtora. Não vou me aprofundar, Amora, vou deixar que você fale por si. Ela participou do Laboratório de Transformação Cultural, realizado pela ANF Produções, durante praticamente 2 meses, ao longo dessa pandemia, e fruto também de um dos editais da SESC-RJ. Amora, aquela perguntinha básica, fala um pouco de você, de onde você vem e da sua experiência no campo das artes e da cultura no Rio de Janeiro. Então, boa noite a todo mundo. Eu sou de Santa Cruz, cria de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, para os íntimos Santa Crime. Eu trabalho com arte desde os 16 anos. Eu fui conhecer o Hotel da Loucura, não sei se tem alguém que lembre ainda do Hotel da Loucura, lá em Engenho de Dentro. O Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira, foi uma ocupação artística. E lá eu fiz residência artística junto com o jornal Reorganize. E aí me envolvi, enfim, em casa coletiva, junto com o coletivo AIA, Ação Imediata Anarquista. O meu meio, assim, que eu fui chegando na arte foi pelo meio do anarquismo, não era a minha pretensão. Mas aí eu comecei devagar, fazendo um jornal, quando a gente vê, a gente está organizando isso, organizando aquilo. E aí foi quando eu comecei, eu estudei fotografia, depois disso eu estudei fotografia, estudei produção. E estou aí esses anos todos sem parar, eu já pensei em largar tudo. Estava até comentando com o Gustavo que estava pensando em largar tudo, em virar enfermeira, seguir a carreira da família. Mas eu não consigo, sempre acabo voltando. Maravilha, maravilha, Amora. Vamos passar a palavra agora para o Gustavo, só para essa apresentação inicial, para a gente, né, começar a falar um pouquinho sobre esse contexto que ainda assola a gente. Pessoal, o Gustavo Alves, ele é ator, fundador da Escola de Artes da Penha e diretor cultural do projeto Arte Transformadora. Ele participou, junto ao Grupo NF, mais especificamente o Data NF, da mostra homônima dessa pesquisa, Cultura na Periferia, Como Vamos. Gustavo, a palavra é sua, conta para a gente um pouco de você, de onde você vem, da sua experiência nesse setor que tanto nos é caro e que tanto nos transforma. Então, galera, boa noite. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de fala, né? É muito importante para a gente
ter esse momento, né? Então, minha vida na arte, ela começou muito cedo, assim, lá em 2006, 2007, eu tive esse contato já no colégio, e a partir daí a arte ela começou a me dar um despertar, me dar um interesse de querer buscar mais. Eu fui buscando, né, através de cursos, através de oficinas, workshops, e a partir daí, né, naquela coisa e aí, o que fazer, né? O jovem ele sempre se coloca nesse lugar do que fazer, né? E eu só tinha a arte como caminho, né? Então eu falei, cara, é isso, sabe? Nada mais me movimenta, né? Então eu fui, botei a cara, me formei artisticamente, me formei na faculdade, a partir daí comecei a me movimentar artisticamente, né? E isso foi me imbuindo, né? Através da arte eu consegui conhecer o Brasil, conhecer o mundo, eu consegui conhecer milhares de outras culturas, né? Que foi muito bom para mim e para minha experiência também, né? Eu acho que é isso. E desde então, né? A arte ela começou a entrar na minha vida como uma forma de revolucionar, né? O que eu posso fazer a partir da arte. Então eu queria sempre estar movimentando a partir disso, né? Então essa ideia de trazer a arte para dentro da comunidade, trazer a arte como uma movimentação de revolucionar através da arte, sempre teve aqui dentro, né? E aí dentro dessa possibilidade, eu conversando com uma pessoa que me deu uma luz, assim, o Albert, que é o presidente do Arte Transformadora, né? Ele me cedeu um espaço, ele conversou comigo, ele foi essa pessoa que me deu essa luz para estar junto com ele, fazendo essa fundação da Escola de Arte da Penha, né? Para estar movimentando arte, para estar movimentando cultura dentro da comunidade, né? Que a gente sempre se questiona sobre essas coisas do que é importante tá sendo visto, tá sendo movimentado e tá saindo de dentro para fora, né? E eu creio que na minha experiência, assim, acho que a cultura ela é fundamental. Assim, a cultura realmente ela é fundamental para toda essa revolução. Então é isso. E estou aí, estou caminhando demais, assim, não só na carreira, mas nessa forma de talvez plantar sementes, né? Nós do Arte Transformadora, a gente tem essa ideia de plantar sementes culturais, cada jovem, cada criança, cada adulto também, né? E isso para a gente é o que é mais gratificante. É isso. Maravilha, Gustavo, maravilha, Amora. Amora, a gente conversava, né, mais cedo. Esse dilema, esse dilema doloroso entre seguir com aquilo que a gente sente necessidade, porque a arte é necessidade, né? Ninguém consegue tirar isso da gente quando isso está entranhado no nosso corpo, na nossa mente. Mas a sobrevivência material ela acaba sempre batendo a porta, né? De que maneira a gente consegue lidar com esses dilemas da vida. Mas a gente enfrenta. O importante é não parar. E resistir é também transformar e é também permanecer nessa caminhada. Eu queria saber de vocês, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola, né? A Amora e, na sequência, o Gustavo. Como é que vocês se perceberam, enquanto artistas, enquanto agentes culturais, a partir do momento em que se decreta um estado de pandemia, tudo precisa fechar, ninguém entende muito bem o que é esse vírus, suspendam todas as programações. Quais foram as primeiras impressões e atitudes de vocês diante disso que se instalou a partir de março do ano passado? Vai lá, Amora. Então, minha primeira reação foi surto completo. Eu surtei, mas assim, surtei real. Estava morando em Realengo, num cubículo que parecia muito mais um cativeiro do que qualquer coisa, as paredes amarelas, assim, quadradinho. Eu falei assim, gente, e agora? Eu estava com um projeto de levantar um baile aqui em Santa Cruz, um baile da antiga, sabe? Banho de espuma, tá ligado? Desse jeito. E aí eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Tudo caiu sobre a minha cabeça. E aí eu falei assim, bom, vou tirar meu tempo para surtar, para xingar o presidente, xingar todo mundo. E aí eu tive esse surto. E depois a arte veio muito mais. Você fala que a arte é resistência, mas também, para mim, ela é uma resposta. Em muitos momentos da minha vida, eu tive esse surto
de o que eu vou fazer agora, e agora o que eu faço. E a arte me traz como uma resposta para tudo. Assim, a arte, para mim, é sempre uma resposta. E aí foi isso que eu tentei me focar. Bom, o que eu tenho? O que tem para hoje? Tem para hoje a internet, tá? O que a gente pode fazer? Aí eu fui convidada para expor, para fazer uma exposição fotográfica pelo Museu de Rua, é um coletivo aqui de Santa Cruz. Isso aí que me deu um ar de respiração, assim, uma coisa, eu falei assim, não, tem como a gente trabalhar, sabe? E aí foi a partir disso, a gente foi um tempo, aí depois teve o Lab, e aí foi quando eu, de fato, comecei a voltar a agir, veio a produtora Sete Gatos, que nasce graças ao Lab, e assim, é minha vida agora, né? Sete Gatos é minha vida agora, não tem muito o que falar. Ah, tem muito o que falar ainda. A gente ainda vai chegar. Fala aí, Gustavo, pra gente, como é que foi, enfim, acordar e se perceber agente, sujeito, artista, pensante e atuante a partir de um decreto que diz fecha tudo, para tudo. Como continuar vivendo a partir disso? Então, né, cara, um pouco antes da pandemia, eu tinha toda uma trajetória, assim, a gente traça eu tracei uma linha que eu falei, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então, eu estudei durante 3 anos para ver se eu conseguia fazer uma pós-graduação na Bélgica, consegui fazer essa pós-graduação, tava lá em todo esse desenvolvimento, e aí veio a pandemia, né? E quando a pandemia chega, ela chega realmente para me dar uma frustrada, assim, né? Porque eu achei que seria uma viagem com muita experiência, né, que eu voltaria com muita bagagem para trocar, para também compartilhar, né? E aí a pandemia ela chega logo no início, assim, no início da minha pós-graduação ela chega, né? E quando ela chega ela me deixa meio louco, né? E aí eu volto com o Brasil, eu volto pro Brasil com uma ideia de que e aí o que eu vou fazer, saca? O que eu vou fazer? Como é que o Brasil tá? E aí você olha, os teatros estão se fechando, os espaços culturais estão se fechando, a gente perde os artistas de rua também, que talvez estavam ali nessa correria artística, também para de fazer arte, e o que eu faço, né? E aí a periferia em si, né, ela teve uma resistência inicial nesse fechamento, né? Porque a gente vê que, a gente que nasce em comunidade, em periferia, não dá pra gente ficar esperando as coisas acontecerem pra gente tomar uma providência, né? Então a gente teve que meter a cara, eu também tive que meter a cara. E aí uma luz, assim, como eu digo, assim, o Albert trocou uma ideia comigo maravilhosa, me apresentou o projeto Arte Transformadora. A partir daí, a gente cofundou, né, a Escola de Arte da Penha. E aí o que fazer, né? Porque não se tem acessos, né, na periferia sobre esses mecanismos tecnológicos. Então, como dar aula online, saca? Para quem não tem acesso à internet. Como dar mecanismos para essa galera continuar interessada na arte, né? Então, a gente teve que dar esse espaço, esse momento. Depois disso, nessa reabertura, a gente começou as aulas presenciais, encurtando muitas turmas. A gente seguiu todos os protocolos. E, a partir daí, a gente levanta uma produção no período de pandemia, saca? A gente consegue levantar sem custo, sem nada. A gente levanta uma produção no período de pandemia. E, cara, e aí começa essa questão de se reinventar, né? E aí, como a gente artista, o artista, ele vende o produto, ele vende aquilo que ele constrói, né? E a gente levanta esse produto. E como a gente vai vender esse produto? Se os teatros estão fechados, a gente não consegue mobilizar a cultura em lugar nenhum. Como que se reinventa? Como que se reinventa? Né? Sem as condições nunca foram adequadas, favoráveis. Nunca foi. Né? E é isso, né? Por isso que eu fiz questão de frisar, né, ao longo da apresentação da pesquisa. Ninguém vivia saltitante e feliz com todas as condições favoráveis, entendeu? Isso aí. Já era um espaço de superação. Já era um espaço de resistência. Já era um espaço de grito. Agora, a pandemia, ela vem implantar novos desafios, ela vem
nos obrigar a uma reinvenção. Uma reinvenção, saca? Para além daquilo que a gente já fazia, né? E num cenário de perdas humanas. Sim. Não é só mais um cenário de perdas ou de escassez material. É de perdas humanas. São vidas se perdendo por negligência, por omissão e por ato direto, por opção ideológica, política. Né? E aí, isso é cara, muito louco. Fala, pode falar. E aí a gente toca numa coisa que é crucial, que foi o que você frisou, né? Para quem são esses editais, né? Para quem são esses incentivos? Que pra gente, realmente, a gente não teve acesso. A gente passou durante a pandemia toda e a gente não teve acesso. Nosso projeto cultural, ele não conseguiu ter acesso ao Léo Aldir Blanc, saca? Os artistas periféricos, eles não conseguiram ter o acesso ao auxílio emergencial, que era um direito mínimo, direto e exclusivo dos artistas periféricos, mas a gente não teve acesso. Tardio, saca? Era um direito e tardio. Como se sobrevive até a chegada da liberação do recurso da lei? Eu nunca vi tanta morosidade para se liberar o auxílio emergencial geral e, na sequência, a partir da aprovação da lei, a liberação dos recursos da lei. Como é que você sobrevive? Daí, obviamente, o fato dessa migração e dessa tentativa de sobrevivência a partir de outras atuações ou recorrendo àquilo que se cria ou se fortalece, que são as redes. De apoio e de solidariedade. A comunidade. E nela, exato, a própria comunidade começa a se fortalecer diante desse caos. Sim. Porque é um verdadeiro caos. E aí a pergunta seguinte, né, como a gente já tinha mais ou menos estruturado, é isso. Existe esse primeiro impacto, se decreta, se instala esse contexto, as pessoas procuram se entender nesse contexto. Só que, dada a política que está instalada no nosso país, não vou me furtar a dizer isso, é uma questão de posicionamento político, ideológico, sim, e isso é, no mínimo, humanista, o tempo se esgarça. Aquilo que era que a pretensão 2 meses, negacionista de terminar em junho, julho, vira final de ano, que vira primeiro trimestre, a gente chega a uma segunda onda. E aí a gente falou, a gente está tomando caldo nessas ondas, nessa tsunami. A gente acha que começa a se reerguer e a gente leva porrada de novo. Como é que vocês desdobraram isso no tempo? Vocês, a partir dessa migração para o virtual, que a pesquisa traz como um dado que se reforça a partir do relato de vocês, né? Nem sempre os meios tecnológicos, materiais, objetivos são os mais adequados, mas a gente enfrenta aquilo que existe. Com o tempo passando, como é que vocês se revisaram, se refizeram, se redefiniram nesse contexto ao longo do tempo? Procuraram cursos, parcerias, se mantiveram em outras áreas ou não? Como é que isso aconteceu nesse tempo já prolongado para vocês? Eu segui procurando outras áreas, porque não teve como. Procurando curso também, eu me inscrevi em vários cursos. E foi assim, eu tive que voltar para casa da minha mãe, porque impossível, não tinha, foi insustentável. Então, eu que estava em Realengo, volto eu para Santa Cruz. E aí começo a fazer curso, e até que eu faço o LTC, né? Faço o curso de produção na LTC. E aí, conversando... Fala pra gente o que é LTC, Amora. Laboratório de Transformação Cultural, gente. Desculpa. Tô brincando. E aí, fazendo curso, conversando com outras pessoas, no caso, 7 pessoas em específico contando comigo, cada um sendo de uma região diferente, e a gente conversando sobre o agravamento, né, da situação da pandemia, agravamento de problemas que nós já tínhamos de comunicação, o problema que o fazedor de cultura periférico tem de conversar com outras regiões, porque ou a gente precisa sair do nosso local e ir para a Zona Sul, ou a gente fica fechado na nossa bolha. A conversa, ela não gira. E aí, com a pandemia, isso tudo agravou. E aí foi quando a gente decidiu criar
a Sete Gatos, a produtora Sete Gatos, que também é um satélite cultural que traz a necessidade, né? Traz essa necessidade de uma conversa melhor. Perdão, gente, meus gatos. Traz uma necessidade de conversar com outros artistas periféricos. E aí, quando a gente começa a abrir o diálogo, começa a trabalhar com outras regiões, e tá assim que eu tô me reinventando, assim, começando, sendo diretora, não, assistente. Eu vivo esquecendo o que eu faço na produtora. Malice, cadê? Acho que a Sete Gatos vai puxar sua orelha depois. Vai, com certeza, não. A Ana, que é a nossa diretora-geral, deve estar me mandando mensagem agora, que eu não estou olhando o celular, falando, como assim? Você não sabe o que você faz? Eu sou produtora executiva. Falaram no ponto aqui. Falaram no ponto. Eu faço produção executiva na Sete Gatos, e assim, está sendo a minha maneira de reinventar. A gente está com 5 projetos, eu acho. Da última vez que eu contei, eram uns 5 projetos em andamento. E, assim, está sendo a maneira que a gente está criando de reinventar e fazer isso remotamente. E é isso, está rolando. O que continua sendo um desafio continuado, né? É uma superação diária essa. E como é que está a sua situação, Gustavo, ao longo desse tempo, e aí já engatando naquele entendimento sobre, né, perspectivas, como é que você se encontra hoje, o que rolou nesse mais de um ano de pandemia? Então, cara, quando a pandemia ela se prolonga, né, a gente fica se questionando, e aí, o que fazer, né? Aí o projeto Arte Cultural, Arte Transformadora, ele começa a se reinventar a partir disso, né? Que a gente talvez não pode continuar com as aulas, né? Porque realmente a gente está saindo de um protocolo que para a gente são vidas, né? Lidar com o ser humano diretamente, né? Então, o que a gente faz? Mas também a gente não tem a qualificação para continuar a fazer essas aulas de forma de internet, por meios tecnológicos. Então, o que acontece na sequência é que a gente começa, dentro dessas perspectivas, né, a ter apoios, a ter parceiros que começam a reinventar junto com a gente. Então a gente começou a receber cestas básicas, a gente começou a receber produtos de higiene, produtos de combate ao coronavírus, e a gente começa, dentro do Arte Transformadora, começa a abrir para a comunidade, né, e ajudar de forma direta a comunidade a se proteger do coronavírus. A gente começa a acompanhar, né, as famílias do projeto também. Tem uma dificuldade aqui, então a gente consegue dar essa assessoria de uma cesta básica. Então a gente, durante esse período todo que a gente ficou com as atividades suspensas, a gente doou mais de 5 mil cestas básicas, sabe? Dentro do Rio contra o corona, né? Então isso foi muito importante, né? E aí, quando isso vai se estendendo, né, a gente começa a entender um pouco as demandas, né, da comunidade, né? Porque é muito difícil a gente chegar e falar que a gente quer mobilizar a cultura, mas tem gente morrendo, tem gente passando fome, e a gente fica sempre se questionando sobre essas coisas, né? E aí o projeto ele entra realmente para isso, sabe? E é isso, assim, é muito complicado. Favela, as coisas continuam acontecendo. E é muito difícil de você falar de priorização quando você está falando de vida. De vida, isso. É difícil de você falar de previsibilidade, planejamento, expectativas. Quando tem gente morrendo, sabe? Quando você tem gente morrendo e quando tem uma conjuntura que não favorece a construção dessas perspectivas de médio e longo prazo. A gente vai tentando sobreviver diante de perdas de milhares de vidas a cada dia e se reinventando a cada dia e tentando entender, Amora, se 5, 4, 7 projetos da Sete Gatos são viáveis e são execuíveis no médio a longo prazo, porque a gente também precisa se manter vivo. Se o Arte Transformadora, Gustavo, se a escola de arte, ela tem a capacidade de transformação das vidas desses jovens, mas que também, no momento de crise aguda, se volta para necessidades básicas de sobrevivência, como uma cesta básica.
Então, são dilemas não só existenciais, mas de permanência da nossa existência, da nossa vida. Porque a gente também precisa se amparar em condições objetivas para que a gente continue indo adiante. É isso aí. Então, assim, eu queria, dado o avançar da hora, super desculpe a vocês dois, deixei vocês esperando, falei absurdamente, mas eu queria deixar esse espaço final para as últimas considerações de vocês, tendo em vista esse contexto ainda de crise, sem perspectiva objetiva. Obviamente, a gente está falando da chegada das vacinas, mas da chegada tardia, em quantidade inadequada, com aplicações também num processo de má distribuição. Então, a gente ainda tem uma longa caminhada para sobreviver enquanto agente, enquanto sujeito do setor cultural. Queria deixar esse espaço agora, antes da gente encerrar a live, para que vocês façam as últimas considerações de vocês. Queria, antes de passar a palavra para vocês, agradecer muito a participação das pessoas aqui no chat, muito carinhosos, muito emocionantes, e dizer que vocês são absurdamente queridos, hein? Chegaram com a tropa para vocês dois. Mas, por favor, ocupem esse espaço para as palavras finais de vocês. Vamos lá, Amora, contigo, pode ser? Eu sempre pensei, o anarquismo sempre me trouxe isso, de se num caso houvesse uma revolução, o que nós teríamos para apresentar para a sociedade? E eu trago muito isso enquanto moradora de Santa Cruz, enquanto favelada, enquanto periférica. Nessa situação, o que eu tenho para oferecer para a sociedade? Qual é a resposta que eu tenho para oferecer para a sociedade? Para os meus irmãos, para os meus amigos. E aí, é a partir disso que eu acredito que deva ser essa mobilização. O que nós temos hoje em meio de ferramenta para dar respostas para os nossos, porque assim, a resposta não está caindo, ela não vai cair, e está sendo um fato, né? Cada dia que passa, a gente só tem mais ideia de que não vai rolar dessa maneira, sabe? Não tá rolando dessa maneira. Então, eu acredito muito que nós temos que olhar para nós mesmos e pensar o que nós podemos fazer para dar como resposta, tanto na cultura quanto no apoio, como o Gustavo falou. Porque não adianta nada eu criar projetos, fazer projetos e não pensar nas vidas que participam desses projetos. Isso aí. Exatamente, sabe? Exatamente. Como eu vou criar um curso em que uma pessoa não pode participar porque ela não tem telefone, porque ela não tem acesso à internet, porque... Então, tudo isso são respostas que nós temos que buscar. E eu sou a da parcela do estudo que acredito que a resposta vai vir da gente. Eu não tenho uma perspectiva de que a resposta venha de fora, porque a resposta que vem de fora, ela é muito bem pensada. Ela não é sem querer, ela não é... aconteceu, tem alguém desleixado. Não. Os caras estão trabalhando para a gente morrer, claro. Sabe? É um genocídio, é real. Então, é isso. É um projeto de extermínio, não é por acaso. Sim. O recurso não chega por um acaso, ele não chega porque é um projeto fazer com que ele não chegue. Porque a invisibilidade desses territórios precisa ser detonada, e esse enfrentamento com eles vai depender também do quanto a gente se dispõe. Eu agora, só um parênteses, me despido do lugar objetivo de apresentação de pesquisa, né? Agora vesti a carapuça, vamos embora, Carmen, na rua, né? Então vamos lá. Mas muito, muito bacana, Mora, muito bacana. Essa disponibilidade individual para o coletivo, ela gera sinergia e ela gera uma combinação de forças necessárias. Não só para que a gente possa agir por conta própria,
mas para que a gente também possa cobrar desse próprio sistema que ainda está aí. Qualquer processo revolucionário, ainda que não se instale, ele tem que também ser parte de um enfrentamento de um sistema que está aí. Sim, então não adianta só a gente estar à margem. Não vai acontecer do dia para Exato, hoje. a gente precisa enfrentar. Trabalhar. A gente precisa trabalhar isso. Exato, enfrentar e cobrar por esses direitos que estão postos. Enquanto a gente vive num Estado democrático de direito, com qualquer maquiagem que ele tenha e qualquer crítica do ponto de vista anarquista que a gente tenha a essa Constituição de Estado, é o que está posto. E nós temos que cobrar os nossos direitos sobre esse próprio Estado. Com certeza. Entendeu? Mas, enfim, felizona de te ouvir. Fala, pode falar, imagina. E aí, não, só para terminar. E claro. Aí, fazendo meu merchan, né, da Sete Gatos, produtora Sete Gatos, especialista cultural, não posso esquecer. Claro. É isso muito que a gente acredita de qual é o seu problema, como a gente pode contribuir. A pergunta principal que a Sete Gatos sempre faz é essa: como a gente pode contribuir com o seu projeto? Você tem um projeto? Você não tem um projeto? O que você precisa? Como você pode contribuir com a nossa comunidade? Então, é assim que a gente está levando agora e tendo um mínimo de sanidade mental, assim. E só mais uma coisa para a gente ter muita ideia de que o Estado não está dando uma resposta sobre os 5 meninos desaparecidos no começo do ano, que até agora ninguém sabe do menino, e acabaram de encontrar um maluco que roubou a bicicleta. A bicicleta lá do Playboy do Leblon, sabe? Tipo, o que é a prioridade, né, Amora? Dentro desse mesmo projeto genocida, o que é a prioridade? O que é a prioridade da Polícia Civil, que entra numa comunidade e mata 28? E até hoje a gente, né, agora tá tudo em segredo, né? Gente, eu sou de Santa Cruz, eu tenho um texto para falar sobre a morte. Sim. O que aconteceu aqui, sabe? Queima de arquivo, se aquele maluco fala alguma coisa, enfim. Maravilha, Amora, maravilha. É isso, sabe? A arte vai muito dentro da política, pelo menos para mim, pro meu corpo, porque é da onde eu vim, é da onde eu sou, e aonde sou eu que choro, são os meus irmãos que choram, então é sobre isso que eu posso falar, eu não posso falar de outra coisa além disso. Enfim, essa é a minha maravilha. És uma guerreira, mulher. Tu és uma guerreira. Isso aí. Calma, nem tanto, nem pra tanto. Oh, como a não? gente faz o que pode. A gente faz o que pode. Diga lá, Gustavão. Fiquei me questionando agora sobre uma coisa que a Amora disse que é muito importante, né? E se o setor público, se o Estado pensasse como a Sete Gatos pensa, né? Talvez a gente conseguiria ter um melhor diálogo com as comunidades, né? Porque o setor público, ele faz o que eles fazem, né? Realmente é camuflar, é realmente deixar invisível esses editais, esse buscar do recurso, né? E aí a gente fica assim, ó, fica à deriva. A gente fica a ver navios, sabe? Então a gente tem que estar sempre se reinventando para que as coisas aconteçam, né? Durante esse período aí, a gente teve toda essa assistência à comunidade, e a gente, dentro desse tempo, a gente teve que levantar um produto, a gente tem que ficar pensando como é que a gente vai fazer com que esse produto ele chegue aonde a gente quer, né? E tá tudo fechado, e tem aquela reabertura, a gente consegue apresentar ali na Arena Carioca de Cro, a Arena Carioca de Cro fecha, e a gente volta com as atividades, porque as atividades elas são liberadas, né? E a gente volta já com medo de talvez, e aí, como tá esse contágio, né? Dentro da comunidade, né? Porque não se fala muito, né? Também nos jornais sobre o contágio, né? A pandemia na comunidade, sobre a assistência que é dada na comunidade. Então a gente também fica à deriva. Então a gente tem que ficar sempre se mapeando, né? E aí eu começo a frisar uma parada que é muito importante, assim, que a gente como artista periférico, como coordenadores de projetos sociais, de projetos culturais na periferia, a gente tem essa questão do resistir, né? Mas ficar resistindo até quando, né? Sabe? Porque a gente não pode fazer arte, que a gente não pode levantar produtos, que a gente não pode revolucionar, articular, até quando a gente vai ter que ficar resistindo, sabe? Até quando a gente vai falar, estamos resistindo artisticamente. Até sabe? Quando a nossa fronteira de produção artística vai ficar balizada por resistência.
Porque sabe? transformação artística não tem a ver só com resistência, Isso tem a ver aí, com vida, com existência, é isso aí. né? E parece que a arte da periferia tem que a todo momento estar Todo se momento. fazendo nesse processo de embate, de Sim, denúncia, de resistência, mas onde ela fura essa fronteira, né? é isso aí. E é isso. E quanto mais a gente ficar esperando, né? Porque eu falo assim, nesse tempo de experiência, assim, esse tempo de experiência própria, a arte ela se faz com ou sem o governo, óbvio. Ela se faz. Mas a gente tá nesse lugar de talvez, para a gente movimentar a arte, a gente tem que se reinventar sim. A gente tem que buscar mecanismos, a gente tem que buscar força, a gente tem que se agrupar nas comunidades contra artistas periféricos e levar a nossa indignação para Exato. fora, sabe? A gente tem que Exato. chegar a ponto, cara, olha aqui, ó, o que está acontecendo Para tomada de com a gente, sabe? protagonismo disso, para Sim, tomada de protagonismo, porque senão vai continuar sendo vai refém continuar a mesma de coisa, é uma isso aí, estrutura que tem como projeto isso aí. deliberado Aí, o é isso aí. extermínio, o Aí se não fazem leis, acesso, a não isso aí, viabilidade. isso aí se fazem leis, as leis culturais também não nos favorecem praticamente nada, sabe? Então a gente realmente tem que se Quando a gente reinventar vê, já passou, já passou, já foi. Com E aí ninguém certeza. divulga. a burocracia pra gente, né? Nossa, quebra a gente, Ela é quebra nossas completamente pernas, adequada. quebra Eu venho nossos de quase 10 anos de braços. gestão pública, e a gente discutia muito a necessidade de criação de novos marcos legais Sim, para o setor cultural, para o setor criativo, porque é uma estrutura burocrática que não atende à caracterização do próprio setor cultural, não só o seu mercado cultural e criativo, mas o setor cultural de maneira mais ampla, porque ele é muito mais amplo e ele tem que ser mais amplo do que o próprio mercado. Mas você não tem dentro do setor público, quando a gente fala de investimento público, condições adequadas para atender à caracterização desse setor, que é informal e que não tem a qualificação técnica adequada para, nesse momento, acessar de maneira igualitária, justa e combativa esses recursos que são nossos. e é que São entra uma nossos. questão muito delicada, Carmen, também, é que a gente sabe que o setor público, o Estado, ele não consegue intervir dentro ele não interviu na comunidade nesse período de pandemia como deveria, né? Aí o que Exato. acontece é que o projeto cultural Arte Transformadora, antes da pandemia, ele atendia 190 crianças. Agora ele atende 310. Por quê? Olha Porque isso. se teve todo esse lado ocioso de crianças fora da escola, crianças que não conseguiam continuar nos seus projetos, as famílias começaram a talvez ver nos projetos sociais uma forma de continuar fazendo com que a criança tenha atividades, né? O que é importante pra caramba. E aí a gente começa a pensar nisso, né? Então a gente tem que se reinventar a partir disso também, né? Eu estava falando até pouco tempo, assim, do produto que a gente teve. Cara, para a gente continuar fazendo a cultura, para a gente não fechar projeto, para a gente continuar produzindo, a gente teve o apoio da nossa comunidade, sabe? Do Exato. comerciante local, do padeiro da esquina, do empresário que talvez tenha uma condição de doar talvez alguma coisa que dê para a gente produzir alguma coisa, sabe? E as festas que eram acontecendo era doação de fulano, doação de ciclano, doação do amigo, doação do parceiro, doação... E isso foi movimentando o projeto, foram movimentando a arte, a cultura na comunidade, né? Então isso é muito importante. Exatamente. E Mantendo isso isso vivo, né, ali. porque senão a gente ia ficar totalmente à deriva e a comunidade ia ficar realmente tendo essas coisas que pra gente pra mim é muito desumano, né? Que Com certeza. a falta de cultura, a falta de educação, e a gente ia ficar aí no período pandêmico, talvez com mais frustrações dentro da comunidade por conta disso Com também. certeza. Então, O graças que a ainda Deus, é um desafio, né, a ser superado. o que ainda é um desafio. Então, graças a Deus, eu agradeço aí o Projeto Cultural Arte Transformadora, agradeço aos meus alunos, agradeço a toda a comunidade também que tá junto da gente de fato, assim, tá junto mesmo, assim. Eles entenderam que realmente é um projeto que talvez, no momento agora, a gente não possa atender a comunidade como a gente deveria atender, como a gente gostaria de atender, mas a gente faz o possível, talvez, atender as demandas e atender o que a gente faz aonde nosso braço pode chegar, né? Então Maravilha, é isso, assim. Gustavo. Que maravilha. Fala aí. Para você mandar um beijo para as meninas do Arte Transformadora. Ah, tu pediu para mandar um beijo. Mande. Cara, Estão pedindo aí. Vamos lá. Eu vou fazer o merchanzinho também, né? Que é legal, tem que fazer. né? Sim, Tem que que fazer. a gente, nesse período de pandemia, né?
eu com os meus alunos, a gente ficou pensando como é fazer cultura, né? A gente falou assim, cara, vocês não são só alunos de projeto social, vocês são atores. Desde o momento que vocês pisaram um palco, desde o momento que vocês se colocaram no lugar de ator, vamos lá, vamos trabalhar. E, Carmen, foi uma coisa maravilhosa, assim, que nesse período agora a gente conseguiu levantar a mesma produção por uma outra pauta, né? A gente conseguiu uma pauta para apresentar agora, dia 3 de julho, na Arena Chacrinha. E os meus alunos, Carmen, nesse tempo, eles começaram a entender esse processo, começaram a se reinventar. Então, eles mesmos pegaram, vamos fazer docinhos para a gente vender na rua, para a gente custear a nossa produção, sabe? Vamos fazer bolo de pote, vamos fazer isso. E aí o projeto todo se envolve nisso, e aí acaba que virando uma coisa que a gente consegue captar recursos para a gente estar produzindo isso. Isso é muito importante, Maravilha. assim. Não, então, beijo. Fundamental. Sim, São então, as pernas beijão. e braços que se abrem, né, a partir disso. Fundamental, Gustavo. Sim, então beijão para meus alunos, beijão para todo mundo do Projeto Arte Transformadora, um beijão para todo mundo, para os voluntários, para todo mundo que está junto da gente aí, para a comunidade em si. E dizer que é isso, a gente vai resistir, a gente vai continuar fazendo. Maravilha. Isso que é Maravilha. Nossa, olha só. Gratidão, muito obrigada pela presença de vocês. A gente chega ao final dessa live e eu tenho que parabenizar a história e o protagonismo de vocês e a disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo provocado a partir dessa pesquisa que foi realizada e trazendo vida à pesquisa. Muitas vezes a pesquisa acaba se apresentando a partir de números, mas a gente precisa trazer vida, relatos concretos e reais de experiências e de histórias que acabam por confirmar aquilo que estatisticamente a gente apresenta, né, nesse universo das pesquisas. Então, obrigada mais uma vez, não só em nome do grupo ANF, mas também, ouso dizer, em nome do Lab Cultura Viva, pela presença de vocês, a quem também eu agradeço a parceria e o espaço, Lab Cultura Viva, a Lerrânia e ao Alexandre. Estou muito feliz de ter chegado ao final dessa live e especialmente contando com a parceria desses dois aqui, que só engrandeceram e enriqueceram essa discussão e essa reflexão acerca dessa conjuntura que a gente vive. Também, mais uma vez, encerro um agradecimento muito pessoal, afetivo, mas também profissional, ao André Fernandes e à Renata, meus parceiros no Grupo ANF, mais especificamente no Instituto de Pesquisa Data ANF. Registro mais uma vez, para quem não chegou do início, ou para quem restou agora no final, o nosso lamento, a nossa dor, o nosso pesar pelos brasileiros e pelas brasileiras mortas. Estamos, sim, num estado de pandemia, fortalecida por um negacionismo e por um genocida que, de fato, tem um projeto de poder de extermínio da classe trabalhadora, do preto, da preta, do pobre, da pobre, e de todos aqueles que não comungam com valores burgueses, medianos e fora de uma estrutura real de vivência, de nós que somos base dessa pirâmide. Então, eu desejo boa noite a todo mundo que chegou aqui até agora. Agradeço mais uma vez, Gustavo e Amora, pela presença de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e espero que vocês tenham gostado. A gente acabou não dando conta de ver o chat, mas vai ficar ali para a gente se deliciar depois com o carinho, com o afeto que a gente recebeu. Tá ok? Obrigada mais uma vez. Beijo enorme no coração. Beijo grande lá do Cultura Viva. Obrigada pela parceria. Brigadão, a gente vai galera. encerrando por aqui. Obrigadão aí, ANF. Obrigado, Lab. Obrigado pela oportunidade de fala aí. Valeu, show de bola. Valeu, Tamo juntos. Valeu, Sete Gatos. Valeu, Escola de Arte da Penha. Beijão, galera. Valeu, Transformadora, Escola de Arte da Penha. Um beijão, galera. Tamo junto, hein? Valeu, tchau.